De que maneira a gente pode utilizar o GeoGebra para poder trabalhar com os estudantes a habilidade 17 do quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental? Para isso, eu vou apresentar para você algumas configurações que a gente vai fazer no GeoGebra para construir os polígonos, as figuras ali e apresentar realmente as características que a gente está querendo mostrar para os estudantes. Então a gente vai fazer algumas configurações aqui. Então a gente vai fazer a configuração de decoração, né? A gente também vai poder exibir o rótulo, né? E no caso do rótulo a gente vai mexer ali na ideia do valor e da legenda também. A gente também vai poder fazer arredondamentos, né? Eu vou mostrar para você no GeoGebra daqui a pouquinho que a gente pode fazer alguns arredondamentos para poder facilitar um pouco a visualização das figuras. Então, acompanha aí que a gente já vai para o GeoGebra para mostrar essas configurações para você. Já estamos aqui dentro do GeoGebra e a primeira configuração que a gente vai apresentar é a de decoração. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou construir um polígono, vou fazer um triângulo aqui. Eu vou fazer um triângulo isósceles, tá? Ele tem dois lados ali, apenas dois lados com a mesma medida. Só que eu quero mostrar com algum símbolo, né, que esses dois lados têm a mesma medida. Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos supor que eu quero colocar aqui, né, nesse lado aqui do triângulo. Então, você vai ver que aparece uma mão ali, né? Eu vou clicar, ele vai ficar um pouquinho mais evidente ali. E a gente vai clicar com o botão direito, né? E vai vir aqui em configurações. Então, clicando em configurações, a gente vai aqui na aba estilo e você vai ver que tem aqui, ó, decoração. Se a gente clicar aqui, vão aparecer várias opções. Geralmente a gente utiliza esse aqui, um risquinho, dois risquinhos, tá? Para poder diferenciar um lado do outro. Então eu quero colocar aqui, ó, tá vendo que apareceu um risquinho aqui? E eu vou clicar no outro lado, né, que tem a mesma medida, clico ali, e também vou selecionar essa mesma decoração. Então desse jeito aqui, a gente está indicando ali, né, que aqueles dois lados têm a mesma medida. Eu poderia até, por exemplo, colocar um outro símbolo, né, para aquele lado de baixo ali, né, que é a base. Vou colocar aqui, ó, dois risquinhos, para ficar realmente evidente de que esses dois lados aqui, né, têm a mesma medida e esse terceiro lado aqui ele tem uma medida diferente, tá bom? Então, desse jeito a gente pode fazer. E a gente também pode fazer isso para os ângulos. Então, olha só, eu vou clicar aqui no ícone de ângulo, né, na primeira opção, ângulo. Vou clicar aqui na região interna do nosso triângulo. Então, eu vou clicar aqui e você vai ver que ele já apareceu as medidas dos três ângulos. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa seta, em mover. O que eu vou fazer? Eu não quero que apareça esses valores aqui. Tá? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão direito em cima desse número aqui e a gente vai desmarcar a opção de exibir rótulo. Então, eu vou clicar aqui, ó, você viu que ele sumiu o número. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui e aqui também. Né? Eu tirei o rótulo, só fiquei ali com aquele risquinho que está na cor verde, né, indicando que ali tem um ângulo. E aí, a gente sabe que no triângulo isósceles, esses dois ângulos aqui, esses dois ângulos internos têm a mesma medida, né, que nem estava aparecendo ali. Então, o que a gente pode fazer? Eu quero diferenciar esse ângulo aqui dos outros. Então, a gente pode vir na decoração desse ângulo aqui. Ó. Então, a gente vai clicar com o botão direito, vai clicar nele, ele vai ficar mais evidente. Aí a gente clica com o botão direito, vai em configurações, vai no mesmo lugar lá, estilo. E aqui na decoração, ó, você está vendo que tem várias opções. A gente pode, por exemplo, colocar esse ângulo aqui, né, com um símbolo diferente. Então, ó, esse aqui tem dois risquinhos e esses dois ângulos aqui de baixo tem um risquinho só. Então, a gente já diferenciou esses ângulos. Só que a gente também poderia fazer o contrário, né? A gente poderia deixar esse aqui com um risquinho só e mudar os outros dois lá de baixo. Ó. Então, a gente também poderia fazer desse jeito. Então, para que serve esses ajustes aqui? Para quando a gente for trabalhar com a classificação de triângulos em relação à medida dos lados e em relação à medida dos ângulos, é interessante a gente apresentar os símbolos ali para poder realmente diferenciar
essas medidas. Então, por isso que é muito importante esses ajustes. Continuando aqui com esse triângulo, a gente vai fazer a configuração do rótulo. Então, olha só, a gente já sabe que esses dois lados aqui, né, na lateral do triângulo, eles têm a mesma medida, e esse lado de baixo aqui, ele tem uma medida diferente. Então, vamos imaginar que a gente quer fazer uma construção e colocar ali a medida, né? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente clicar aqui, ó, e selecionar esse segmento aqui da base, né, que a gente havia mexido nele ali, a gente vai ver aqui, ó, que tem a opção de exibir rótulo, né, e ele está desmarcado. Se a gente clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele coloca uma letra ali, porque o GeoGebra, cada coisa que a gente constrói aqui, ele dá um nome, né? Então ele colocou ali como segmento B, e aqui, ó, você pode ver que ele tem o segmento C, e aqui tem o segmento A, tá vendo? Então ele colocou ali A, B e C. Só que a gente quer, por exemplo, colocar a medida em número ali, né? Então como que a gente vai fazer? Então olha só, vamos começar aqui pelo segmento A. Então a gente vai clicar nesse segmento, vai clicar com o botão direito e vai em configurações. Então aqui, na opção de exibir rótulo, você está vendo que está marcado aqui o nome. Então a gente vai ver que ele tem várias opções, tá? Vamos pensar aqui na opção de valor. Ó, ele vai dar ali uma medida. No B, a gente também vai colocar o valor. E aqui no C, a gente também vai colocar o valor. Então, você está vendo que realmente, né, esses dois lados aqui têm a mesma medida. E esse terceiro lado aqui, ele tem uma medida diferente. Aqui ele está considerando que a unidade, né, é cada quadradinho desse aqui. Então, aqui na base tem 4 e aqui ele tem aproximadamente 5,39, tá certo? Só que vamos imaginar que eu quero colocar isso aqui em centímetros. Como que eu faço? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui na opção de legenda. Então eu não quero que ele escreva apenas 4, eu quero colocar, por exemplo, 4 centímetros ou 4 metros, alguma unidade de medida ali. Então eu vou vir aqui na legenda e vou escrever exatamente o que eu quero. Então 4 centímetros. Tá? E aí, eu aqui no teclado do meu computador, eu vou apertar a tecla Tab, né, que é uma tecla ali do lado esquerdo do teclado. Mas se você clicar em qualquer lugar aqui fora da tecla, aqui, ó, então cliquei, ele automaticamente foi para a legenda e ele já mudou aqui embaixo o que eu digitei. Tá? Então vamos repetir aqui, estava sem legenda, né? Então eu digito 4 centímetros, né? E seleciono aqui a opção de legenda e ele vai automaticamente aparecer aqui, tá certo? Aqui a gente também poderia fazer isso, então 5,39 eu quero escrever, e eu não quero ponto, eu quero vírgula, então 5,39 centímetros, tá? Olha lá, já apareceu, e aqui também 5,39 centímetros. Tá certo? Agora a gente vai fazer uma configuração que é a configuração de arredondamento. A gente pode arredondar medidas de segmento de reta, de ângulo e por aí vai. Então, olha só, vou construir aqui um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, tá bom? Então, beleza. Eu vou clicar aqui para poder mostrar as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Então, eu cliquei ali no ângulo e cliquei aqui na parte de dentro desse triângulo. Aqui você está vendo que ele apareceu 51, 39 e 90. Ok. Se a gente clicar aqui, ó, no botão, aqui no canto superior direito, né, nesses 3 risquinhos que tem aqui, a gente vai lá em configurações, tá? E você está vendo que ele está aqui, ó, arredondamento com 0 casas decimais. Deixa eu até arrastar um pouquinho aqui para o lado. Então, ó, você vai ver que a gente poderia colocar, por exemplo, com 1 casa decimal, com 2 casas decimais e por aí vai. Então, geralmente, quando a gente coloca aqui as construções no GeoGebra, ele vai estar ali, ele pode estar com 1 ou 2 casas decimais. Mas dependendo do ano que você está trabalhando, né, no primeiro ao quinto, às vezes é interessante a gente não colocar essas medidas aqui com vírgula, né? Então, às vezes pode ser interessante colocar, por exemplo, sem nenhuma casa decimal, até para facilitar a visualização ali por parte dos estudantes. Então é nesse local aqui, né,
nas configurações, que a gente pode fazer esse ajuste.